Pronto, está gravando, ok? Vocês conseguem ver a minha tela aqui? Sim. Só tá um pouco pequena. Tá, eu vou ficar aqui na tela e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me chamem, tá? Que aí eu volto aqui para a sala de aula e consigo olhar o chat, tá bem? E se alguém escrever alguma coisa no chat, vocês leem para mim, tá bom? Pode ser? Pode sim, professora. Então tá, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre os micronutrientes. A gente já falou sobre os macronutrientes, que são os nutrientes que a gente deve consumir em grandes quantidades, carboidratos, proteínas e gorduras. Hoje a gente vai falar sobre os micronutrientes. Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais, tá? As vitaminas são compostos orgânicos essenciais para as reações metabólicas específicas. Elas não podem ser sintetizadas pelas células dos tecidos humanos. O nome vitaminas vem de aminas vitais, tá? Então, quando se criou essa nomenclatura, já se sabia que as vitaminas eram muito importantes para a saúde, apesar de não serem necessariamente aminas, né? Grupamentos aminas, tá? Bem, as vitaminas, elas são nutrientes essenciais que são necessários em pequenas quantidades, por isso que são micronutrientes. Elas são extremamente frágeis, então elas podem ser, por exemplo, termosensíveis, ou às vezes podem ser sensíveis à luz, ou a congelamento, a oxidação e assim por diante. Então, elas são bastante sensíveis, principalmente fora da matriz do alimento. Por isso que nem sempre é seguro ficar, por exemplo, tomando cápsula de vitaminas ou essas multivitaminas em comprimidos, porque elas são frágeis e a maioria das vitaminas, elas são coenzimas, ou seja, elas são cofatores que atuam como catalisadores das reações enzimáticas. Todo o nosso metabolismo é formado por reações enzimáticas, tanto é que o metabolismo é o nome dado ao conjunto de reações que formam, que compõem, né, que são importantes para o nosso corpo. Então, a maioria das enzimas são coenzimas, são cofatores dessas reações químicas, ok? Bem, as vitaminas, elas são classificadas em lipossolúveis ou hidrossolúveis, de acordo, obviamente, com a solubilidade em água. Então, as vitaminas lipossolúveis, elas não são solúveis em água, e as hidrossolúveis, elas são solúveis em água. As vitaminas lipossolúveis são a D, E e K, e as hidrossolúveis são as vitaminas C e as vitaminas do complexo B, que aí tem uma série delas, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 e assim por diante. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as vitaminas lipossolúveis e sobre as vitaminas hidrossolúveis. É bastante informação, vocês não precisam lembrar do nome ou da função específica de cada uma das vitaminas hidrossolúveis, tá? As lipossolúveis é mais fácil de entender, de aprender, porque é uma quantidade menor e cada uma é bem específica. Só um minutinho. E cada uma é bem específica, mas das hidrossolúveis é bastante informação, então eu não vou perguntar para vocês qual é a função específica da vitamina B3, por exemplo, mas eu quero que vocês entendam que cada uma tem uma função principalmente relacionada ao metabolismo
macronutrientes, tá? Então, vamos começar. À medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir me perguntando, ok? Ok, professora. Bem, as vitaminas lipossolúveis, elas se dissolvem e permanecem somente nos tecidos adiposos. Então, elas têm uma característica mais gordurosas e menos aquosas, tá? As vitaminas A e D, elas são armazenadas no fígado, tanto do homem como de outros animais. Por esse motivo, o fígado é uma boa fonte dessas vitaminas. O fígado bovino, por exemplo, o fígado de galinha e assim por diante. A vitamina E, ela se distribui através de todos os tecidos adiposos do organismo, tá? E ela é precursora de hormônios esteroides. E a vitamina K é armazenada no fígado em pequenas quantidades. O consumo de dieta isenta em gordura acelera a insuficiência de vitaminas lipossolúveis. É bem raro encontrar pessoas com carência de vitaminas lipossolúveis, tá? No geral, geralmente a pessoa está muito desnutrida e aí tem uma carência conjunta de várias vitaminas, e não só de vitaminas lipossolúveis, mas vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis também, tá? Só de vitaminas lipossolúveis é difícil de encontrar. Bem, começando pela vitamina A vitamina A é o retinol. Como funções, ela participa do processo de visão, ela é responsável pela defesa imunológica, pelo desenvolvimento celular e reprodução celular, e pela manutenção dos tecidos epiteliais, pele e ossos, tá? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, para o cabelo crescer e ficar forte, toma vitamina A, faz reposição de vitamina A, compra a vitamina A de cavalo e coloca a injeção dentro do shampoo. Por quê? Porque a vitamina A tem toda essa atividade junto aos tecidos epiteliais, tá? A vitamina A, ela é armazenada no fígado, tá bem? Então, a gente tem um estoque de vitamina A no nosso fígado, e as principais fontes, elas podem ser ou na fonte de provitamina A, que é o beta-caroteno, ou no retinol, que é a vitamina A ativa. Quando a gente fala no retinol, as principais fontes são o fígado, o leite, o queijo e a manteiga, que são os produtos de origem animal. Quando a gente fala em provitamina A, que é o precursor de vitamina A, que vai ser transformado em vitamina A no nosso corpo, a gente tem como principais fontes os vegetais verdes, principalmente os verdes escuros, como couve, espinafre, e os vegetais amarelos ou alaranjados, cenoura, manga, piqui, buriti, abóboras, pimentão amarelo, tomate e assim por diante, ok? Dúvidas até aqui? Não, só do cavalo que eu não entendi. O cavalo dá vitamina A? Não. É porque você é menino. Alguma menina já usou, já comprou nessas lojas de produtos animais uma cápsula de vitamina A para cavalo e colocou dentro do shampoo para o cabelo crescer? Essa cápsula eu nunca comprei, mas eu já usei aquela que usa para unha, professora. Tá, é porque existe uma ampola, na verdade, não é cápsula, uma ampola de vitamina A que você compra, uma vitamina A, uma injeção que você dá no cavalo. Aí se você for nessas lojas, tipo Agromata, sei lá, essas lojas de produtos animais, para animais, produtos veterinários, tem a vitamina A concentrada,
que a gente coloca dentro do shampoo para aumentar a produção, né, o crescimento do cabelo. Aí eu citei isso como exemplo, porque a vitamina A está relacionada ao crescimento do cabelo, desenvolvimento da pele, de unhas, fortalecimento de unhas e assim por diante. Tá? Todo esse tecido de derme, de pele e tal. Tá bom? Só dei um exemplo. Bem, a falta, né, a deficiência de vitamina A, ela pode causar xeroftalmia, que pode se manifestar na formação de umas manchas na córnea, tem até a mancha de Bitot, que é um exemplo, que pode vir a formar uma ceratomalácia, que é como se fosse uma calcificação, uma mancha maior na córnea, na retina, e pode causar uma cegueira, até uma cegueira permanente, tá? A deficiência de vitamina A também está associada à diminuição de resistência a doenças, então, um má funcionamento do sistema imunológico, a problemas hepáticos, principalmente quando está relacionado a uma ingestão crônica de álcool, e uma deficiência aguda de proteínas interfere no metabolismo de vitamina A, tá? A toxicidade, ou seja, se a pessoa consumir muita vitamina A pessoa pode ter sintomas como cefaleia, vômitos, queda de cabelo, descamação da pele, anorexia, sensibilidade óssea e muscular, tá bem? Dúvidas em relação à vitamina A? Não. Tá bem. Vamos falar então sobre a vitamina D. A vitamina D é o calciferol ou colecalciferol. As principais fontes são os produtos lácteos, fígado e ovos, tá? Mas o nosso corpo é capaz de produzir a vitamina D quando a gente se expõe ao sol, tá? Principalmente ao sol antes das 9 da manhã, ok? Então, quando a gente se expõe ao sol, aos raios ultravioleta, o nosso corpo produz vitamina D a partir de outros precursores, por exemplo, os precursores relacionados à vitamina E. As principais funções da vitamina D são o metabolismo ósseo, o sistema imunológico, a maturação das células e promover uma maior absorção de cálcio. A deficiência de vitamina D, ela está associada ao raquitismo em crianças e à osteomalácia em adultos. Eu não sei se vocês sabem o que é raquitismo, mas não sei se vocês já viram pessoas que têm, ou já viram crianças com a perna assim. Acontece um arqueamento das pernas, uma projeção dos joelhos para a parte externa, né, para a parte de fora, em função dessa falta de cálcio, de mineralização óssea, tá? E a osteomalácia é quando vai faltando a deposição de cálcio nos ossos, e aí os ossos, a parte interna dos ossos vai ficando com essa matriz mais porosa, e os ossos podem sofrer rupturas e vir a quebrar com mais facilidade. Então, principalmente em idosos, essa deficiência de vitamina D, ela é bem preocupante, porque uma fratura de fêmur, por exemplo, de um dos ossos da bacia, em idosos, ela dificilmente ela é recuperada 100%, né? Então, é bastante importante prestar atenção, né, em relação ao consumo adequado de vitamina D.
Já a toxicidade, né, o excesso de vitamina D na dieta, ela pode causar perda de apetite, náuseas, vômitos e calcificação de tecidos moles, como coração. Pode acontecer também, o mais comum de acontecer são os cálculos renais. Então, a formação de pedrinhas, né, de cálculos de cálcio nos rins, ok? Essa calcificação nos rins que causam esses cálculos renais. Professora, Ah, o que seria essa calcificação de tecidos moles? Então, essa calcificação de tecidos moles é um excesso de cálcio em tecidos que não são ósseos, como, por exemplo, porque a gente está falando do excesso de vitamina D, né? A vitamina D, ela facilita a absorção, a absorção de cálcio. Então, quando a gente tem vitamina D em excesso no corpo, esse cálcio em excesso, ele pode ir e calcificar, ou migrar e formar coágulos, digamos assim, de cálcio em tecidos não ósseos, como, por exemplo, o coração e os rins. E aí, aqui eu coloquei como exemplo os cálculos renais, que são as pedras nos rins, digamos assim. Ok? Ok, professora, obrigado. Professora, a Luciana, não sei se já respondeu a dúvida dela, que ela perguntou se a vitamina A funciona mesmo no cabelo. Desculpa? A Luciana tinha perguntado se a vitamina A funciona mesmo no cabelo. Não sei se você já respondeu, que eu não lembro. Luciana, bem, teoricamente, a vitamina A, ela funciona melhor se ingerida do que no shampoo. Mas, quando a gente compra e coloca no cabelo, de certa forma, ela contribui um pouco, sim, para o crescimento do cabelo, tá? Então, eu já fiz, já utilizei, por exemplo, se você utiliza um mês, assim, você tem um crescimento um pouco mais acentuado do que comparado com um mês sem utilizar. Mas tem que prestar atenção em relação à quantidade, porque ela é muito oleosa. Então, não pode utilizar em muita quantidade no shampoo, porque senão o shampoo fica muito oleoso. Então, para pessoas que já têm o cabelo muito oleoso, não é muito indicado. Ok? Mais alguma dúvida? Vamos voltar aqui, então. Então, agora a gente vai falar da vitamina E. A vitamina E é o tocoferol, tá? Ou alfa-tocoferol. As principais fontes são os frutos oleaginosos, como eu coloquei aqui, a amêndoa, as nozes, tá? As castanhas. Ela está presente também em uma quantidade menor nos vegetais verdes escuros e nos óleos vegetais, tá? A principal função é a função antioxidante, a prevenção de doenças coronarianas e de dano oxidativo. Então, a deficiência de vitamina E, ela pode causar estresse oxidativo, o Alzheimer está associado também à deficiência de vitamina E, doenças coronarianas e dislipidemias, então problemas de colesterol. Tanto é que a gente, quando avalia um exame de colesterol, a gente tem lá o colesterol bom e o colesterol ruim, né? O HDL, o LDL. Espera-se que o HDL esteja acima. Peraí, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Espera-se que o colesterol bom, que é o HDL, esteja acima de 60.
E esse colesterol bom está exatamente associado à vitamina E, que tem esse fator protetor do estresse oxidativo. Quando eu falo em estresse oxidativo, vocês entendem de que eu estou falando? Não, professora. Quando a gente respira, ou nos processos de metabolismo normal, né? A gente forma moléculas reativas de oxigênio, moléculas em que faltam um elétron, digamos assim. E essas moléculas, elas são muito instáveis, e elas tendem a sair reagindo com outras moléculas aleatórias para se estabilizar, tá? Essas são as moléculas oxidantes, oxidativas, que a gente fala. E elas tendem a desestabilizar os sistemas, elas tendem a desorganizar a célula, elas tendem a desbalancear o metabolismo, digamos assim. Então, quando a gente consome um alimento antioxidante, o que ele faz? Ele cede um elétron para estabilizar essa molécula reativa, essa molécula que está desequilibrada, para que ela não fique reagindo com outras moléculas, com outras células do corpo e desestabilizando o corpo, entende? Então, assim, quando a gente fala em ação antioxidante, a gente fala em prevenção do envelhecimento precoce, a gente fala em prevenção de doenças até doenças autoimunes, doenças coronarianas, que estão todas elas, de certa forma, associadas a esse estresse oxidativo. Entenderam? Sim ou não? Sim, professora. Sim. A vitamina E, ela é termossensível, e isso é importante, tá? Então, por exemplo, uma das fontes mais comuns e que a gente consome com mais frequência a vitamina E é o azeite, tá? Porque o azeite é um óleo vegetal em que a gente tem uma boa quantidade de vitamina E. E aí eu não sei se vocês já ouviram falar que não pode aquecer o azeite, não pode cozinhar com azeite. Por quê? Porque o azeite, quando aquecido, ele perde a vitamina E, porque a vitamina E é termossensível. Então, ele passa a ter, digamos assim, as mesmas características de um óleo comum. Ele perde a vitamina E, porque ela é sensível ao calor, ok? Por último, a última das vitaminas lipossolúveis que nós vamos falar é a vitamina K. A vitamina K, a principal função dela é a coagulação sanguínea, que é a formação da protrombina ativa. Então, não sei se vocês lembram lá da 7ª série, como é que acontece a coagulação sanguínea, que tem a trombina, a protrombina, e aí uma é ativada, a protrombina é ativada em trombina e forma, e a coagulação sanguínea acontece. Essa ativação, ela se dá através da vitamina K. As principais fontes são os vegetais verdes escuros, as frutas e as carnes, principalmente o fígado, o leite e os ovos. No entanto, a vitamina K, ela também é sintetizada pelas células bacterianas intestinais, então pela nossa flora bacteriana, tá? A deficiência de vitamina K, ela gera hemorragias, e a toxicidade, ou seja, o consumo em excesso, pode gerar icterícia. Por quê? Porque o excesso de vitamina K, ele induz a quebra de células vermelhas, e aí a pessoa pode ficar com um epitélio, né? Por exemplo,
esqueci o nome da parte branquinha do olho, amarelado. E pode ter também danos cerebrais e até vir a óbito em função do excesso de vitamina K. Ok? Até aqui tá tudo bem? Sim. Sim, professora. Então, agora a gente vai começar a falar sobre as vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis, ao contrário das vitaminas lipossolúveis, elas são solúveis em água. Então, elas se dissolvem com facilidade, por exemplo, na água da fervura, e elas podem ser destruídas pelo calor. Quando a gente fala em vitaminas hidrossolúveis, eu estou falando das vitaminas do complexo B e da vitamina C. Elas não são armazenadas no organismo, então a gente deve ingerir diariamente. E o excesso dessas vitaminas, ele é eliminado na urina. Então, aqui, ao contrário do que das vitaminas lipossolúveis, a gente não vai falar em toxicidade, porque todo o excesso dessas vitaminas é eliminado na urina, tá? As vitaminas hidrossolúveis, elas também funcionam como coenzimas, elas participam diretamente das reações químicas e do metabolismo, principalmente do metabolismo energético, do metabolismo de carboidratos, tá? As principais fontes das vitaminas hidrossolúveis, de maneira geral, são os cereais integrais, as vísceras, os ovos, o fígado, as leguminosas, como feijão, lentilha, o amendoim, as nozes e os vegetais verdes escuros, tá bem? As vitaminas do complexo B, a gente tem a B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 e a vitamina C. A gente vai falar sobre cada uma delas. Como eu falei para vocês, vocês não precisam saber qual é a função específica de cada uma das vitaminas, mas eu quero que vocês entendam que, no geral, as vitaminas do complexo B auxiliam no metabolismo de macronutrientes. Então, a vitamina B6, por exemplo, que é a piridoxina, ela auxilia no metabolismo de aminoácidos, de proteínas. E a B12, que é a cobalamina, ela atua na maturação das hemácias. Então, uma deficiência de vitamina B12, ela causa, por exemplo, um tipo de anemia, tá? Então, a gente vai falar de cada uma delas isoladamente, mas, como eu falei, vocês não precisam se preocupar em saber qual é a função de cada uma. Mais importante que isso é vocês se lembrarem das principais fontes e as funções das vitaminas do complexo B como um todo, tá bem? Bem, a vitamina B1 é a tiamina. Ela é importante na função dos nervos e músculos. A deficiência de vitamina B1, ela causa beriberi, que é uma doença que ela está bastante associada à ingestão excessiva de álcool, que causa demência, edema e dermatite. E aí, às vezes, a pessoa tem beriberi e não é difícil distinguir se aqueles sintomas que ela está apresentando são só associados à ingestão de álcool ou se realmente ela tem uma deficiência de tiamina, tá? Mas é bastante comum acontecer uma coisa associada à outra. A vitamina B2 é a riboflavina. A riboflavina, ela atua no metabolismo de todas as células. Ela é componente do FAD, que é a flavina adenina dinucleotídeo. Se vocês lembram ou já tiveram alguma vez na vida alguma disciplina de bioquímica, de biologia, vocês vão ver a função do FAD.
O FAD, ele faz parte de uma série de reações do metabolismo, por exemplo. Reações FAD, FADP. Aqui, ó. O FAD e FADP, eles estão presentes na respiração celular, ou seja, na quebra da glicose e produção de ATP, produção de energia. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, no ciclo de Krebs, você tem aqui a glicose, mais piruvato, mais ATP, mais NADH, entrando aqui no ciclo oxidativo. Aí você tem aqui no ciclo do ácido cítrico, ATP, NADH, então, e o FADH2. Então, tá o FAD e o NAD, ou NADH, que está presente na próxima vitamina que a gente vai falar aqui, que é a niacina, eles estão bem presentes no metabolismo energético, na bioquímica mesmo do metabolismo energético, ok? Até aqui tudo bem, gente? Sim, professora. A vitamina B6 é a piridoxina. A piridoxina, ela é responsável ela está relacionada à síntese de hemoglobina, liberação de glicose e função imunológica. Ela também é importante para os hormônios esteroides e desenvolvimento fetal. A deficiência de piridoxina, ela pode gerar fraqueza, anemia, irritabilidade, insônia e má formação fetal. A vitamina B5 é o ácido pantotênico, é essencial para o metabolismo. A deficiência de vitamina B5, ela está associada a anemia, defeitos no tubo neural em fetos, tá? Esse ácido pantotênico, como é o nome daquela pomada que a gente usa para bebê, para assadura? Bepantol? Bepantol. Ah, tem a hipoglós também, não? O Bepantol, se eu não me engano, a principal, aqui, ó. O Bepantol, a principal composto ativo presente no Bepantol é o ácido pantotênico, aqui, ó. Tá vendo? Pomada. O ácido pantotênico. Tá vendo? Então, quando que a gente usa o Bepantol? Quando a gente quer uma recuperação rápida da célula, né? Quando a gente tem uma queimadura, uma lesão, uma assadura, a gente quer uma recuperação rápida daquela célula, né? Uma hidratação, a gente utiliza o ácido pantotênico, exatamente porque ela tem essa função importante no metabolismo, tá? Já a vitamina B7 é a biotina.
A biotina, ela também é importante para o metabolismo de macronutrientes. Ela também pode ser sintetizada pelas bactérias intestinais. E a deficiência de biotina, ela pode causar uma dermatite seborreica. É uma dermatite que a gente tem a formação de uma casca, como se fosse uma caspa, tá? Já a vitamina B9 é o ácido fólico. Quando a mulher engravida, na verdade, antes de engravidar, o ideal é que ela faça uma suplementação com ácido fólico. Por quê? O ácido fólico, ele é importante para prevenir defeitos no tubo neural de fetos, tá? E outras malformações fetais. Então, o ácido fólico, ele é importante para a produção de novas células, inclusive para replicação, multiplicação do DNA. E, por último, a vitamina B12, que é a cianocobalamina, ela é responsável pelo sistema nervoso, pelo bom funcionamento do sistema nervoso, como, por exemplo, pela estrutura da bainha de mielina, onde acontecem as sinapses nervosas, e pelo tecido ósseo. A deficiência pode causar anemia e alguns problemas neurológicos. A vitamina B12, especificamente, é uma das vitaminas do complexo B que só está presente em produtos de origem animal. Então, a gente só encontra a vitamina B12 no leite, no ovo, no fígado, nas carnes. Por isso, pessoas que são veganas, que não consomem produtos de origem animal, geralmente tem que fazer uma suplementação de vitamina B12, tá bem? Bem, de vitaminas do complexo B, a gente já falou tudo. Vocês têm alguma dúvida? A Giovana falou que é muita informação, mas tá tranquilo. Giovana, é muita informação mesmo. Por isso que eu vou tentando trazer uma coisa daqui e ali, tipo do Bepantol, do negócio do cabelo, para ver se vai deixando as coisas um pouco mais próximas do dia a dia da gente, né? Do que a gente está mais acostumado. Por exemplo, os atletas, né? As pessoas que fazem atividade física costumam fazer suplementação também com vitamina B12 e vitamina D, porque para melhorar a recuperação muscular, sabe? Vamos lá. Agora a gente vai falar da vitamina C. A vitamina C é o ácido ascórbico. Ela está presente em frutas, principalmente nas frutas cítricas, tá? Ela tem uma função antioxidante, então é mais ou menos a mesma função que a vitamina E, que a gente falou de estabilizar as moléculas pró-oxidantes, né, os radicais livres. Ela está associada à formação do colágeno, e ela maximiza a absorção de ferro e melhora a disponibilidade de ferro. Por isso, eu não sei se vocês já ouviram falar que quem está com anemia deve sempre consumir, junto com o almoço, um suco de limão, um suco de laranja, junto com a carne. É bom temperar a salada com limão na hora do almoço. Por quê? Porque quando você consome a vitamina C junto com o ferro, você tem uma melhor absorção de ferro, exatamente por essa função antioxidante da molécula, tá? Em relação ao resfriado, falem aí para mim, vocês acham que a vitamina C realmente melhora o resfriado ou não? Eu cresci sabendo que sim. Eu também, mesma Eu coisa. também, É a mãe falando. Toma vitamina C
quando tiver resfriado ou quando acha que tá com gripe. Toma aí. Vamos lá. A vitamina C, ela reforça o sistema imunológico. Então, o ideal é que se consuma sempre, para evitar que se fique resfriado, para evitar que se fique doente, tá? Então, ela cura? Ela não cura, ela evita. Quando a gente já está resfriado, adianta tomar a vitamina C? Geralmente não. Só que a vitamina C tem um pequeno efeito anti-histamínico. Então, ela diminui um pouco aqueles sintomas do resfriado, de espirro, coriza, olhos lacrimejando, etc. Mas esses sintomas, eles seriam, ou eles são também minimizados, por exemplo, tomando um antialérgico, entendeu? Mas as pessoas associam a vitamina C à cura, digamos assim, do resfriado. Ah, está resfriado, toma vitamina C. Não, você tem que tomar vitamina C todo dia. Antes de ficar resfriado, você tem que tomar vitamina C. Quando está resfriado, tomar vitamina C não adianta muita coisa. Mas, para quem toma, ok, ele pode diminuir um pouco algum sintoma do resfriado, assim como um antialérgico. Entenderam? Sim. Sim? Professora, eu tenho uma pergunta. A vitamina C, a gente já tomando, ela de alguma maneira, ela impede a pessoa assim de ao invés de ficar com frio, se ela ou ficar com febre, ela ajuda? Você perguntou se a vitamina C impede a pessoa de ficar com febre? Não, ou de sentir um tanto frio às vezes. De sentir o frio quando tem febre? Não, de ficar com febre. Se impede de ficar com febre. Não, não tem relação, não. A vitamina C, ela dá um reforço no sistema imunológico, então, teoricamente, ela diminui a probabilidade da pessoa vir a ficar doente, a pegar alguma infecção, seja gripe ou outro tipo de infecção urinária, catapora, sarampo, enfim, ela reforça o sistema imunológico. Mas a relação com a febre, não. A febre, ela é uma das reações que o corpo tem quando ele está precisando reagir imunologicamente. Então, o corpo eleva a temperatura do corpo para que as reações de combate ao antígeno, né, ao agente que está invadindo, digamos assim, o corpo, também para que essas reações aconteçam de forma mais efetiva. Para isso que existe a febre. Por isso que tem um pessoal que fala que nem é a favor de tomar antitérmico, né, esses analgésicos antitérmicos, porque você está atrapalhando o seu corpo de combater a infecção, de combater a doença, entendeu? Mas a associação entre a vitamina C e a febre não existe. A vitamina... Oi. Eu já vi falarem que o excesso de vitamina C do suplemento pode sobrecarregar os rins, é verdade? Deixa eu pensar. O excesso de vitamina C, ele vai embora pelos rins. Para sobrecarregar os rins, acredito que só se a pessoa já tiver os rins, de certa forma, debilitados, entendeu? Eu acho que tem que ser um excesso muito grande para vir a sobrecarregar os rins, que dificilmente a pessoa consegue
consumir tanta vitamina C assim, digamos. Entendi, professora. Obrigada. A Luciana Moura falou da vitamina D também. Você diz em relação ao sistema imunológico, Luciana? Sim, a vitamina D, o zinco e a vitamina C, esses 3 micronutrientes, eles estão associados ao sistema imunológico, sim, tá? Então, uma suplementação desses 3, ou melhor que a suplementação, né? Consumir fontes desses alimentos é importante. Um consumo adequado todos os dias é importante para ter uma boa imunidade, uma boa resposta imunológica, uma boa proteção contra doenças. Ok? Se já tiver gripado, ajuda ou não? Então, como eu falei, ajuda indiretamente por diminuir os sintomas, no caso da vitamina D, por exemplo, as dores musculares. No caso da vitamina C, a coriza, porque a vitamina C, ela é um pouco antihistamínica. Então, a vitamina C, ela vai diminuir um pouco da tosse, um pouco da coriza, um pouco dos olhos lacrimejando, mas não ajuda tanto assim, não é essa a principal função dela. Em relação ao COVID, a vitamina D, a vitamina C e o zinco alguns estudos já mostram que eles têm uma correlação negativa com o COVID, ou seja, que pessoas que consomem quantidades adequadas desses 3 micronutrientes têm um menor risco de desenvolvimento de COVID. Muito bom, estou gostando que vocês estão participando hoje, apesar de estarem com a câmera fechada. Ô, professora, Fala. assim, não é dúvida, não. É só que eu preciso dizer mesmo, que eu preciso conversar com a senhora um outro horário, que eu estou com muitas dúvidas, e se puder, agradeço. Obrigada. Ô, Naira, eu vou te pedir desculpa. Eu não consegui ouvir o que você falou, porque o meu marido está batendo um negócio lá na cozinha, no liquidificador, eu não estou ouvindo bem vocês. Eu, inclusive, vou parar de gravar aqui. Aí eu vou pedir para você repetir. Não, que era para dizer que eu estava, assim, querendo, um outro momento, falar com a senhora que eu estou com muita dúvida, assim, muitas dúvidas. É isso. Claro, fica um pouquinho aqui depois que os seus colegas saírem da aula, aí a gente marca um horário. Tá bom, Tá bom? pode deixar. Pessoal, então, o conteúdo da aula de hoje é esse.